Sejam todos muito bem-vindos à Terra de Veracruz, seu canal BR de animações internacionais. E hoje a gente vai continuar aquela saga de Tower of God e a gente vai falar um pouco sobre a melhor batalha que, na minha opinião, tivemos até agora em Tower of God. Só que antes da gente ir para essa parte do vídeo, por favor, escuta um recadinho que eu vou dar. Olha, no final do vídeo tem algumas informações muito importantes sobre o que vai acontecer no futuro do canal, o que eu estou esperando fazer nesse ano, as mudanças que vão ter e que isso vai revertir bastante coisa pro canal. Então, por favor, assista esse vídeo até o final, que no final tem bastante coisa importante pra vocês que são aqui, meus queridos inscritos. Então, por favor, assista. Bom, vamos lá. Do começo. Por que eu acho que a luta entre o White e o Ban é a melhor batalha que a gente já teve em Tower of God? Não só em questão de batalha, mesmo em luta, mas também em roteiro, em evolução de personagem, em vários aspectos diferentes. É uma das melhores lutas que eu já vi em Tori até esse momento. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o White e o Ban são muito parecidos, e isso faz com que a gente tenha um contraste muito interessante nessa batalha, que não é só um conflito entre duas pessoas, não, é uma batalha entre ideias que são contrapostas um pelo outro em si próprio. O White e o Ban são parecidos, e são muitos pontos que são iguais. Vamos lá uns exemplos aqui. Os dois têm uma figura que está muito além deles, que norteia a vida deles, no caso do Ban Rachel, no caso do White é o pai dele. Os dois ele tem um envolvimento muito estranho com uma espada, seja o Ban que tem a Black Marshall, seja o White que tem a estilo de esgrima e a espada que o pai dele usava. Os dois ele tem algum envolvimento com feitiço, os dois basicamente têm uma fome insaciável por poder, os dois são filhos de alguém que subiu a torre junto com Zahard, os dois são personagens extremamente carismáticos e muito poderosos, os dois têm várias coisas que fazem com que ambos os personagens sejam ao mesmo tempo parecidos, mas também diferentes. E é isso que faz com que essa batalha seja tão interessante. Um vilão ele é interessante, existem vários arquétipos de vilões, mas um vilão interessante normalmente é aquele vilão que contrapõe o protagonista em vários aspectos, seja o Batman e o Coringa, seja o Lex Luthor e o Superman. São vilões que são parecidos com heróis em alguns pontos, mas em outros são muito diferentes. O Ban e o White são a mesma coisa, eles são parecidos em vários aspectos, mas também são muito diferentes. O White quer poder a todo custo, ele vive correndo atrás de poder, só que o Ban, por outro lado, o poder vem até ele. O Ban não tem grandes ambições, completamente o contrário do White. O Ban não tem um senso próprio, ele não se julga ser alguém grande. Só que a gente for analisar essas similaridades, essas diferenças, no final das coisas convertem para que essa batalha seja realmente incrível, por não ser só uma batalha de simplesmente um personagem enfrentando um vilão, não, é um contraponto de ideias que se chocam num momento específico da história. Vamos analisar o que leva até esse ponto. A gente sabe que o Ban está fragilizado emocionalmente, primeiramente porque o Raijin-sun foi capturado, porque ele já sofreu traição pela Rachel, porque ele vê várias e várias coisas que ele não gostaria de ver. Ele tem que matar pessoas inocentes, aquelas rastas dos animais que estavam presos naquelas gaiolas e o Ban teve que matar para poder passar de nível. Ele fez aquilo, ele matou pessoas inocentes, ele feriu pessoas que não tinham nada a ver com os problemas pessoais dele. Ou seja, a gente vê um Ban que basicamente tem que toda hora jogar de lado as suas ideias e os seus preceitos para poder ficar mais forte, para alcançar a meta de salvar o Raijin-sung, que é a figura paterna dele. E um adendo muito importante nisso. Aí isso é uma curiosidade que o Siyu mesmo colocou em uma das suas notas. O Ban vê o Raijin-sung como uma figura paterna, só que o Raijin-sung não vê o Ban como uma figura paterna. Ele vê ele como alguém que merece pena. Tanto que a gente tem aquele diálogo entre o Caracas e a menininha das plantas lá, eu não vou lembrar o nome desses personagens, mas onde eles falam sobre como que o Ban, na verdade, ele tá atrás de proteger o Raijin-sung, tá atrás de salvar o Raijin-sung, só que o Raijin-sung é quem transplantou o ódio dentro do Ban. Literalmente, o Ban não era alguém que tinha vontade de destruir Zahard, mas esse ódio contra as grandes famílias foi uma coisa imposta a ele, não era algo que ele nasceu com aquilo, não era algo que ele queria. Não é algo natural dele, não, foi algo que foi colocado nele. Então você tem um personagem fragilizado emocionalmente, que coloca suas esperanças em uma figura que ele considera paterna, mas não é correspondido, e que agora está num arco onde ele tem que enfrentar inimigos extremamente poderosos, evoluir extremamente rápido, e que ele está sendo ameaçado constantemente sem ele saber por uma força superior. Ou seja, a gente tem um personagem
que vê várias circunstâncias de certo modo causadas por ele. E aí a gente tem o confronto do White e do Ban, aonde o White, logo no começo da luta, pra meio que chamar a atenção do Ban, ele fala: ó, eu matei os seus amigos. E aí a gente tem algumas cenas importantes. E a primeira cena dessas cenas importantes é quando o Ban lembra do Agero mentindo pra ele sobre que os amigos dele não morreram, que eles estão bem, que eles estão subindo a torre tranquilamente. Imagina o psicológico do Ban nesse momento. Ele já perdeu seus amigos, foi enganado pela Rachel, tá com seu mestre, que é uma figura que não corresponde a ele, presa, e agora sabe que seu melhor amigo o traiu, o enganou, mentiu descaradamente pra ele. Primeiramente, de certo modo, acredito eu, que o Ban pensa: não, ele fez isso pra me proteger, mas mesmo assim, é uma mentira. Então você tem um personagem que está completamente fragilizado emocionalmente, enfrentando um ser que representa, de certo modo, uma versão dele mesmo distorcida, por causa das similaridades que os dois têm, mas no final, esse ser foi o ser que matou os seus amigos. Então, se a gente for ver, é uma coisa muito confusa na mente do Ban, e você tem ele enfrentando essa criatura. E aí que chega o momento que eu digo que é o porquê dessa luta, é a melhor luta de Tori. Porque o Ban, no desespero de vencer o White, que até o White fala, que basicamente o White ele é como se fosse um peixe grande caçando um peixezinho, e o Ban tá matando um monte de inimigos porque ele tem medo de confrontar aquele peixe grande para derrotar aquele monstro gigantesco, poderoso, aquele peixe que se encontra num estado muito maior do que ele percebe que a única forma de vencer um ser corrompido é se corromper também. Ao ponto de que ele usa as almas, ele se corrompe, ele escuta sobre a morte dos seus amigos e ele desiste completamente de lutar. Não só desiste, como ele acha que foi tudo inútil a trajetória que ele teve com os seus amigos. E isso mostra como que o Ban fez uma escolha extremamente sombria, que é o nome desse arco. Ele literalmente escolheu abandonar todos os seus preceitos, a qual ele já estava jogando de lado nesse arco. Ele jogou tudo fora, porque ele considerava que a única opção de derrotar uma criatura distorcida, corrompida pela inveja, pelo ódio e pela vingança, era se transformar em um ser distorcido, corrompido pelo ódio e pela vingança. Ou seja, para ele vencer o White, que de certo modo é uma representação distorcida dele mesmo, ele teve que se distorcer até se transformar em algo tão poderoso quanto o White. Você vê que o Steel ele trabalha bastante com cores. A gente tem o Blue Trisha, o Red Trisha, o Red representando uma espada, o Blue representando um escudo. Você tem as almas que representam um arco e flecha. Ou seja, cada cor tem uma simbologia específica. E o Ban em si, e o White também, são representações específicas de algo também. O Ban significa 25ª noite, 25º Ban, 25ª noite, e o White, branco, é claro. Então você tem confronto entre a 25ª noite e o branco, claro, a luz corrompida contra a escuridão. E até esse arco, a gente nunca viu o Ban usando ataques negros do jeito que ele está usando, com tanto foco nisso de que ele está usando a esfera negra de Shinsu. A gente já viu ele usar alguma técnica negra ali e tal, entretanto a gente nunca viu ele usando completamente esse poder escuro negro. Isso representa completamente essa dualidade entre o Ban e o White, onde o White é o vilão, porém ele é o branco, a luz branca corrompida. E você tem o Ban, que é teoricamente o herói, e ele é o negro, a escuridão, as trevas. Ele é basicamente a noite, a 25ª noite, confrontando a luz. E esse embate onde o Ban se vê pressionado ao ponto de se corromper para vencer esse inimigo que representa a si mesmo é algo muito interessante. Porque você vê que em toda a história de Tori, a gente nunca viu o Ban nesse estado, tendo que se apelar para algo tão monstruoso ao ponto de jogar fora a sua moralidade para simplesmente ter mais poder. Então você tem o Ban olhando pro abismo e o abismo olhando de volta pro Ban, e percebendo que os dois, na verdade, de certo modo, são a mesma pessoa. Porém, um se corrompeu e o outro está se corrompendo. E a grande questão que eu acho que chega no final desse arco, e a grande pergunta que temos que nos fazer é: será que o Ban
ele vai se transformar no White, os dois eles vão se transformar na mesma pessoa no final das contas. Dois seres que se corromperam por causa de uma força muito maior, a qual eles não tinham controle. É isso, galera. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer nesse vídeo. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. E agora eu vou dar os meus recadinhos. Olha, eu tô pensando em mudar o nome do canal. Se você tiver alguma sugestão, por favor, coloque sua sugestão nos comentários. Isso ajuda bastante, porque aí pelo menos eu vou saber o que vocês acham. Porque, sei lá, Terra de Veracruz não combina muito com um canal que tá focado em Tower of God. No começo eu tava pensando em fazer um estilo mais contar histórias e tal, mas eu gostei, eu gosto de Tower of God e eu quero continuar fazendo vídeo sobre ele. Então, provavelmente eu vou colocar algum nome envolvendo Tower of God. Se você tiver alguma ideia bacana, comenta que talvez o seu comentário possa ser o nome do canal, hein? Isso aí é muito importante. E basicamente as thumbnails também vão mudar. As thumbnails vão ser mais parecidas com a que eu fiz nesse vídeo de hoje, mais bem trabalhadas, porque finalmente eu levantei o meu traseiro do meu computador e agora estou fazendo edições boas para thumbnails. Então vou tentar deixar uma qualidade maior naquilo que eu estou fazendo. E o meu segundo recado é que, basicamente, eu queria que quem me segue e é inscrito no canal, se inscrever também no canal do Clube Geek. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo mais recente dele. É um canal muito bom, ele fala sobre animes, sobre One Piece, também fala muito sobre Tower of God, que basicamente a maior parte dos vídeos dele é sobre isso. E o canal dele é muito bom, entretanto ele tá passando por uma dificuldade ali, e ele precisa alcançar uma meta de 1000 inscritos. Então, eu sei que meu canal é menor do que o dele, mas eu quero ajudar ele, ele tem insistido e comentado bastante nos meus vídeos, então, por favor, quem tiver a oportunidade, vai lá, se inscreva. É um ótimo canal. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Se inscreva, deixa o like, compartilha. Para quem você sabe que eu gosto de Tower of God. Muito obrigado pelo seu visu. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.